Não foi dessa vez que o Bahia conseguiu um triunfo no início do Brasileirão agora de 2023, perde para o Bragantino, Bragantino 2, Bahia 1, e agora o Bahia segue a vida, né? Primeiro jogo já sai com uma derrota, mas claro que isso não é o fim do mundo. O importante agora é analisar as falhas, o que é que aconteceu, né? Bom, o Bahia agora está não no teste, né? Agora está, na verdade, na luta agora do Brasileirão da Série A. E, claro, podemos dizer assim, o grande teste desse time. O que dizer desse time nesse jogo de hoje? Bragantino 2, Bahia 1. Bahia jogou bem, razoável. Primeiro tempo fez um jogo até bom, mas a gente viu que as falhas individuais deram o tom do jogo. O segundo tempo o Bahia não jogou tão bem assim, o Bragantino veio para cima e as falhas individuais, a primeira do Iago Felipe, né, deixou o jogador na cara do gol, não é? E a segunda, salvo engano aqui, foi o Gabriel Xavier, mas a gente vê que o Bahia tímido nesse segundo tempo, conseguiu fazer algumas jogadas importantes, perdeu um gol feito, o Ademir perdeu um gol feito, o Arthur Salles, que entrou depois, também perdeu um gol feito. E agora resta analisar aí quais os grandes problemas do Bahia nesse jogo e aí saber o que é que se pode fazer para evitar esses erros. Olha que o Bragantino não é esses times todos, né? Depois nós temos aí Palmeiras, temos Atlético Mineiro, temos Flamengo, né? O Bragantino não é esses times todos. O Bahia começa com um sistema defensivo assim que a princípio nos dá até um alento, mas as falhas desse sistema defensivo que continuam levou a esse prejuízo aí, a essa derrota do Bahia diante do Bragantino. Vamos ver aqui o Bahia, vamos pegar aqui a escalação, né? Vamos pegar aqui a escalação. O Bahia segue, o Bahia faz um jogo, a escalação do Bahia: Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Canu, Rezende, Vitor Jacaré, Iago Felipe, Cauli, Tassiano, Chaves, Ademir e Everaldo. Já os reservas são Matheus Klaus, Thiago Gomes, Cicinho, David Duarte, Matheus Bahia, Acevedo, Mugni, Diego Rosa, Daniel, Kaique e Arthur Salles. Esse esquema de jogo hoje, Biel não pôde jogar, gripado, assim como também o Ricardo Goulart. O Biel fez muita falta, o Ademir entrou aí no lugar do Biel, o Tassiano também jogou, que fez inclusive o primeiro gol foi um passe do Tassiano. E aí o que deu para perceber, o sistema defensivo falho e também o Cauli, eu não sei a opinião de vocês, mas o Cauli nesse jogo ele ficou, como se diz assim, sem poder fazer muita coisa, né? O esquema de jogo com o Ademir e o Cauli jogando, eu esperava que tivesse mais oportunidade. Ele fez, claro, o Cauli fez jogadas importantes, mas a gente percebeu que falta mais entrosamento aí com essa turma nova que entrou, né? O Cauli não conseguiu ser tão bom como nos jogos anteriores. O que é que eu percebi aí? Canu, um zagueiro que nos dá segurança, né?
de vez em quando comete algumas, mas que nos dá uma segurança. O Gabriel Xavier é um bom zagueiro, mas que quando comete uma falha, é um Deus nos acuda. E aí o Rezende aproveitado ainda como terceiro zagueiro, também foi muito importante. Mas o esquema como um todo, a gente viu que o Bahia, na verdade, no jogo todo, o Bahia foi pressionado pelo Bragantino, desde o primeiro ao segundo tempo. Veja que o gol do Bahia foi aos 45 minutos do primeiro tempo. Mas antes, o Bragantino estava pressionando muito mais. O Bahia aqui ali conseguia fazer algumas jogadas interessantes, mas o Bragantino pressionando muito mais. E no segundo tempo, o Bragantino conseguiu se fazer melhor. Vi que pela esquerda, o Bragantino conseguiu forçar mais pela esquerda. O Jacaré de ala, na ala direita, conseguiu fazer muita coisa, fez o possível, e o Bragantino conseguiu jogar mais a partir aí da esquerda. Aquela mesma coisa que eu venho dizendo, o Chaves é um jogador que tem velocidade, que faz jogadas interessantes, mas é muito falho na parte defensiva, E o Bahia continua ainda também errando passes, inclusive os 2 gols foram erros de passe. Os 2 gols foram erros de passe. Então a gente vê aí falta de treinamento, falta de entrosamento, né? Falta de estar ligado mais no jogo. O Jacaré, quando deu a entrevista no final do jogo, falou muito bem. O Bahia precisava estar mais acordado, estar mais ligado no jogo. É isso que falta ao Bahia. Vejo que o Ademir, um jogador que entrou, que já entrou como titular, é um jogador de qualidade, mas claro que ainda precisa de mais entrosamento, mas um jogador de muita qualidade, assim como o Tassiano também. Agora, vamos ver quando chegar o Vitor Hugo, né, também na defesa aí, que acredito que vai ser muito interessante. Então, assim, esse jogo foi um jogo esse primeiro jogo do Brasileirão, na Série A, do Bahia, foi um jogo que deu para a gente ver assim, olha, as fragilidades estão aí, abertas aí, muito claras, do Bahia. Sistema defensivo, erro de passe, o Everaldo tem crescido muito como um centroavante, mas a gente vê ainda que precisa de mais qualidade. Então esse esquema que o Paiva colocou agora é um esquema que aos poucos está pegando o jeito mesmo, né? Ele precisa manter esse esquema aí, o 3-4-3, o 3-5-2, é um esquema que está sendo interessante, mas claro, Bahia com praticamente as mesmas fragilidades, que não pode ter esses erros que cometeu na Série A, não pode ter os erros que cometeu. Eu vi um jogo que o Bahia poderia, no máximo, o Bahia poderia pelo menos conseguir um empate, com o 1-0 que saiu do primeiro tempo, né, poderia ter feito um esforço, estar mais ligado, e no máximo conseguir aí um empate. Então, um jogo que o Bahia poderia ter ganhado, mas as falhas não deixaram o Bahia se soltar. Então, é isso aí. É lamentável a derrota do Bahia, mas ainda é o primeiro jogo, né? Primeiro jogo da Série A. Então, está tudo começando agora, afinal de quando também outros clubes também perderam nessa primeira rodada. E aí o Bahia precisa estar acordado para o segundo jogo agora contra o Botafogo na Fonte Nova, que tem essa questão aí. O Bahia fora é ainda muito preocupante. Bahia jogando fora é muito preocupante. Apesar de ter ganhado já, inclusive, contra o Volta Redonda, não é isso? Tá? Mas o Bahia fora ainda é muito frágil. E com a torcida na Fonte Nova, o Bahia é outro time.
acredito, né, nesse potencial do Bahia. Claro que poderia ser um elenco melhor, um time melhor, mas esse que nós temos e que tem condições de crescer mais. Tem condições de crescer mais. Assim, não vejo ainda, posso, né, estar errado, não vejo o Bahia assim, vai brigar para não cair. Bom, até o momento não vejo assim. Eu vejo que o Bahia pode brigar, inclusive, por exemplo, ficar assim, a partir no meio da tabela. Acredito que o Bahia tem potencial para isso, o elenco tem potencial para isso. Então é isso aí, Bragantino 2, Bahia 1, bola para frente. Agora pensar no próximo jogo, fazer uma avaliação dos erros cometidos e pensar nos próximos jogos. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades. Comente, compartilhe, divulgue nossos vídeos, nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. E até o nosso próximo vídeo.